Para quem já trabalha com Excel há um tempo, sabe que a fórmula do PROC-V é muito utilizada quando a gente quer buscar dados de uma outra tabela, seja para a gente mesclar ou simplesmente fazer alguma consulta. No Power BI, você já deve ter se perguntado como fazer isso. Nesse vídeo eu vou te trazer 3 formas diferentes de fazer o PROC-V no Power BI. Meu nome é Felipe, eu sou o criador do canal, e se você já gostou da proposta desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal para toda vez que a gente trazer um conteúdo diferente você ser notificado. Dá um like no vídeo para o YouTube entender e recomendar esse conteúdo para outras pessoas. E por último, deixa aqui nos comentários se você já utilizou um desses métodos que eu vou trazer aqui para você para fazer o PROC-V no Power BI. Estarei lendo e respondendo cada um de vocês. Então, vindo aqui para a tela do meu computador, eu abri a base de dados aqui que eu vou usar como exemplo nesse caso para contextualizar para vocês. Então, imagine que eu tenho uma tabela de vendas. Então, aqui embaixo eu tenho duas abas, uma aba de produtos e uma aba de pedidos. Na aba de produtos, obviamente, eu tenho todos os produtos aqui pelo ID. Então, qual que é o ID do produto, a categoria que ele se encaixa, a subcategoria e o nome do produto. Nome do produto com algumas informações adicionais. E na aba de pedidos, eu tenho todos os pedidos e aqui algumas outras informações, como por exemplo, valor de venda, quantidade de venda, qual que foi o mercado, qual que foi a região, qual que foi o país, o nome do cliente que comprou, data de envio, data do pedido e o ID do pedido. Enfim, eu tenho duas tabelas para esse meu projeto e qual que é o meu objetivo? É vincular, eu conseguir com a minha tabela de pedidos, puxar informações do meu ID do produto. Então imagine que aqui eu tenho somente o ID do produto e eu quero puxar qual que é o nome desse produto, qual que é a categoria, subcategoria dele. E fazer um agrupamento para mostrar, por exemplo, quanto que eu vendi por categoria, qual foi o valor, qual foi a quantidade, lucro, qual produto está vendendo mais por região. Então eu consigo fazer essa agregação usando o PROC-V nesse caso. Para a gente conseguir vincular duas tabelas, sempre a gente precisa de um identificador único. Então eu preciso ter o que a gente chama de chave primária quando diz respeito à base de dados. Então eu preciso ter uma coluna com as mesmas informações que eu tenho numa outra base de dados, para eu conseguir fazer esse vínculo entre as duas. Então nesse meu caso, qual é o meu identificador único? É o ID do produto. Perceba que aqui eu tenho o ID do produto e aqui eu tenho o ID do produto. Então vindo para minha tela aqui do Power BI, eu já mostrei o modelo para vocês, qual é a base de dados. Então aqui a gente tem o ID do produto, né, a base de produto, tabela de menção, onde eu tenho somente os dados únicos de cada produto, tenho o ID do produto aqui, tem a base de dados de pedido e tenho aqui o ID do produto, certo? Então qual que é o meu objetivo? É fazer a correlação entre as duas. Eu tenho a tabela de pedidos e eu quero puxar qual é a categoria, o nome e a subcategoria do meu produto. Então eu vou te mostrar 3 formas de realizar isso. Primeiro, a forma mais recomendada e a forma mais simples de você fazer é por relacionamento de tabelas. Aqui no Power BI a gente tem uma abinha chamada exibição de modelo. Aqui é onde a gente consegue ver todos os modelos de dados que a gente tem dentro do nosso Power BI. Entendido isso, agora a gente faz o relacionamento entre tabelas, que é a forma mais simples e mais fácil, digamos assim, e mais recomendada também de você fazer o relacionamento, tá? Então venho aqui como que eu faço essa correlação. Elas não necessariamente precisam ter o mesmo nome da coluna para você fazer o relacionamento entre elas. Mas o recomendado sempre você for fazer o relacionamento entre duas tabelas, você precisa garantir que você está relacionando uma tabela que tenha um identificador único que não se repete para uma tabela que tem um identificador único que pode se repetir mais de uma vez, que é uma relação que a gente chama de um para muitos. Se você tem uma relação de muitos para muitos, pode ser que o seu dado apresente informações não verdadeiras. Então é bom você garantir que isso está sendo feito da forma correta. Sempre pensar assim, estou usando uma dimensão para filtrar uma tabela fato, tá? Nunca fato com fato, beleza? Sempre pense em dimensão para fato, para garantir que seus dados vão ser apresentados e calculados da forma correta. Então venho para cá, tem uma tabela de produto. Como que eu correlaciono? Simplesmente segurando e arrastando aqui. Clico em ID produto e solto em cima de ID produto. Ele automaticamente já reconhece o tipo de relacionamento. Então eu tenho um relacionamento de um para muitos. Ou seja, o meu ID produto ele é único e está filtrando a tabela de F pedidos que se repete várias vezes o mesmo ID do produto. Obviamente eu posso vender o mesmo produto várias vezes, né? Então nada impede isso acontecer. Por isso que eu separo em duas tabelas para garantir que esse filtro está correto. Então primeiro fiz o relacionamento entre as duas, agora eu volto para minha exibição de relatório e vou colocar uma tabela bem simples aqui. Lembrando, tá pessoal, aqui eu não vou me preocupar tanto com
A parte visual é mais mostrar para vocês qual que é o resultado dessa interação entre as duas tabelas, tá? Esse aqui é o primeiro modelo, então o relacionamento entre as tabelas. Eu vou pegar aqui da tabela de produto e vou colocar a categoria. Então selecionei a categoria e joguei para cá. Veja que aqui ele coloca 3 categorias. Agora eu vou criar uma medida aqui na tabela de F pedidos. Eu vou criar uma medida chamada de quantidade de pedidos, né? Mas eu vou chamar só de quantidade. Então o que que eu quero que ele faça? Eu quero que ele some para mim a quantidade. Certo? Ele vai somar a quantidade da tabela F pedidos, quantidade, e fecho parênteses. E agora eu vou pegar essa medida e vou jogar aqui. Olha que interessante. Vou renomear aqui para ficar bonito. Renomeei. Vou clicar na medida aqui. Vou deixar com casa de milhares separados. Olha que interessante. Eu estou usando a coluna de categoria da tabela de dados de produto e estou combinando com a soma da quantidade da tabela de F pedidos e juntando com a minha tabela de produtos. Então, somente com o relacionamento entre as tabelas que eu fiz, eu já consigo fazer uma fórmula de F pedidos que ele já entende essa relação entre as duas tabelas, desde que esteja na forma que eu te mostrei. Então, eu criei uma fórmula chamada de quantidade, ele já trouxe para mim por categoria, já agrupou esses valores. Agora, olha que interessante. Se eu transformar isso aqui, por exemplo, numa matriz e vir aqui no lado e pegar, por exemplo, aqui está separado por categoria, né? Mas eu quero trazer aqui, ó, por estado. Então, eu vou selecionar o estado e vou colocar embaixo de categoria e vou abrir esses dados. Quando eu abro, olha que interessante. Ele já separa para mim por tipo de categoria. Eu posso fechar aqui, por exemplo, e abrir. Então eu já vejo que tem 3 categorias. Eu já consigo ver, consigo colocar em ordem decrescente, ver aquela que mais vendeu. Posso dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui e transformar isso aqui num gráfico de barras, por exemplo, e deixar aqui, ó, subir o nível aqui, por exemplo, e deixar em 3 níveis, né? Nas 3 categorias que existem. Posso descer o nível aqui, assim, ou descer o nível por estado. Eu posso colocar o estado, posso colocar qual foi o mercado. Então eu desço mais um nível, ele já mostra para mim qual que foi o mercado. Posso trazer isso aqui por país, então eu subo lá para o primeiro nível e deixo em nível de país. Já consigo ver qual país que mais vendeu. Então a análise já fica muito mais fácil, muito mais simples de você analisar. Então simplesmente fazendo a correlação aqui por relacionamentos de tabelas, eu consigo puxar informações de produto na minha tabela de produto com a minha tabela de pedidos. Já consegui fazer essa relação entre as duas sem necessariamente estarem juntas na mesma tabela, certo? Esse é o primeiro formato da gente fazer e o formato mais simples e o mais recomendado de você fazer o relacionamento entre as tabelas. E se eu colocar uma tabela aqui, por exemplo, também, para quem é acostumado com Excel, se eu colocar uma tabela aqui de ID do pedido, então esse foi o meu pedido, e eu colocar aqui país, e aqui eu quiser pegar, por exemplo, o nome do produto que foi comprado, né? Qual que é o nome do meu produto, ele já traz aqui para mim, qual que é o nome do produto, qual que é a subcategoria, por exemplo, subcategoria, categoria do produto, posso colocar isso tudo numa tabela, dependendo do formato que você quer visualizar isso aqui, certo? Só para mostrar para vocês que o relacionamento entre as tabelas está funcionando. Então, se eu clicar aqui, ele já vai filtrar aqui para mim, beleza? Então esse é o primeiro formato de você fazer os filtros aqui. Você conseguir puxar o dado de uma tabela e cruzar com outra tabela. Agora a gente vai para o segundo formato. No segundo formato, a gente vai fazer por mesclagem de consultas, mesclagem de base de dados. Tá? Como que a gente faz isso? No Power BI, a gente sempre vai utilizar o Power Query nesse sentido, tá? Então, como que a gente pode fazer isso aqui, ó? Eu vou criar, aqui eu tenho minhas duas consultas de base de dados, então a de produto e a F pedidos. Agora eu quero mesclar essas duas para levar todas as informações que eu tenho da minha tabela de produto para minha tabela de pedidos, mesclando isso pela minha chave primária, que é o meu ID produto. Então, vamos lá. Primeiro, cliquei na tabela de F pedidos, eu venho aqui na coluna de ID produto, que é o que eu quero mesclar com a minha primeira tabela, e eu venho aqui em cima em mesclar consultas, clico na setinha, mesclar consultas como novas. Eu vou deixar como novas para a gente ter essas duas bases separadas aqui para você poder identificar a diferença delas, tá? Então cliquei na F pedidos e aqui ele já traz para mim, ó, F pedidos, que é a primeira base de dados, tabela de dados da esquerda, e eu quero relacionar ela com a tabela de produto. Cliquei, selecionei a de produto. Qual coluna que eu quero relacionar entre as duas? Eu quero relacionar a coluna de ID produto da tabela de F pedidos com ID produto com a tabela de produto. Aqui embaixo ele já traz para mim, ó, a seleção corresponde, e aqui a quantidade que ele calcula de linhas entre a primeira e a segunda tabela. Tem um flagzinho verde, já tá certinho. E aqui ele mostra para mim também, ó, externa esquerda, ou seja, todas a partir da primeira, correspondência a partir da segunda. Então aqui a gente pode fazer alguns filtros, por exemplo, se eu quiser que ele traga para mim na primeira tabela somente o que ele encontrar na primeira, eu consigo filtrar por aqui. E assim sucessivamente, tá? Cada uma faz um tipo de junção diferente. No nosso caso, a gente pode manter como externa esquerda, tá? Porque todos os produtos que existem na de produto
produto existem na fpedidos. Então eu vou fazer essa correspondência entre uma e a outra. Selecionei as duas colunas que são responsáveis por esse relacionamento. Eu venho aqui e clico em OK. Quando eu clico em OK, você vai perceber que ele vai criar uma consulta nova chamada mesclar aqui. Eu vou deixar como pedidos mesclados só para a gente conseguir identificar a hora que a gente fizer o carregamento dos dados. Se a gente puxar aqui para o final, ó, podem perceber que ele trouxe uma tabela de produto aqui, ou seja, que é a primeira tabela que a gente puxou, né? E se eu clicar aqui nessa partezinha branca, aqui embaixo ele já traz para mim um preview aqui, ó, uma pré-visualização do que ele vai expandir na hora que a gente abrir essa nossa tabela aqui dentro. Então ele identificou o ID produto. Se a gente quiser conferir aqui, por exemplo, ID produto, ele já mostra qual que ele encontrou lá na minha base de produtos. Venho aqui pro ladinho, clico aqui e agora eu quero abrir essa base de dados aqui dentro da tabela de pedidos. No meu caso, eu não preciso trazer o ID produto de novo, porque eu já tenho o ID produto nessa tabela. Então aqui eu vou selecionar só as colunas que me interessam em trazer para cá, que é a categoria, subcategoria e o nome do produto, correto? Dou um OK, ele vai fazer esse processo rapidamente aqui para mim. Se eu puxar aqui pro lado, ó, ele já expandiu essas 3 colunas para mim. Então, poxa, de 2 tabelas eu consegui trazer os dados para uma única tabela. Lembrando, sempre quando eu for usar filtros, o interessante é você utilizar uma tabela de menção para fazer isso, tá? Que é o primeiro formato que eu te mostrei entre relacionamentos de tabelas. Porque, por exemplo, imagine que você tenha mais uma tabela aqui, mais uma tabela de consulta que trouxesse os dados de país, por exemplo, separado da base de pedidos. O correto é você ter uma base de menção filtrando todas essas, que no caso seria a própria de produto. Mas como a gente mesclou isso tudo e o nosso projeto de dados é relativamente mais simples aqui, são somente 2 bases de dados, nesse caso funciona você deixar em uma única aqui, tá bom? Então conseguimos expandir os dados para cá, expandir, funcionou. Show de bola? Temos a categoria, subcategoria e o nome do produto. Agora eu vou fechar e vou aplicar isso aqui para ele levar lá para o meu ambiente de produção. Agora eu dupliquei a aba da primeira forma que eu tinha criado antes, vou chamar isso aqui de segunda alternativa. A primeira alternativa a gente criou fazendo um relacionamento entre tabelas. A segunda alternativa foi por mesclagem. Agora eu vou trazer esses dados no mesmo formato para você ver como que fica. Deixa eu apagar esses daqui. Eu vou vir aqui no cantinho, você vai ver que ele tem uma tabela chamada de fpedidos mesclado, correto? Então agora eu vou criar o mesmo gráfico que eu criei, criar um gráfico aqui de barras, e eu quero ver outra informação agora. Eu quero ver por subcategoria, que é o que a gente trouxe da de produtos, vou colocar no eixo Y, e aqui eu vou criar uma medida de novo. Eu recomendo você sempre utilizar a medida explícita, tá? Que é onde você declara por medidas e não simplesmente arrastar o valor que está na tabela para o eixo X nesse caso, porque você está utilizando medida implícita. Nesse caso não é muito recomendado, tá? Para os seus projetos de dados eu recomendo sempre você utilizar medidas, tá bom? Vem aqui, copia a mesma fórmula, colo para cá. No meu caso agora eu vou colocar vou chamar diferente aqui, senão não vai funcionar. Vou colocar 0,2 aqui, só para eu saber que é a quantidade do mesclado. Copio aqui, jogo para o eixo X. Ah, ele deu erro aqui porque eu não alterei o nome da tabela, né? Então vem aqui, eu coloco fpedidos, eu preciso chamar de fpedidos underline mesclado, senão não vai funcionar. Isso é até bom acontecer para vocês verem o que acontece se o relacionamento não estiver funcionando. Dou um enter, ele já vai corrigir para mim. Então eu já vejo que quais as subcategorias que foram as mais vendidas. Dou um Ctrl C, Ctrl V, jogo para cá. Se eu quiser, por exemplo, trazer o nome do pedido, tá aqui, já consigo trazer aqui em cima também. Então ele já faz todo esse filtro para mim, tá? Vou trazendo uma tabela aqui também para vocês verem. Deixa eu apagar isso aqui, vamos colocar em formato de tabela. Vocês podem ver que ele já unifica as duas informações com a tabela mesclada que a gente criou. Então lembre, primeira forma que a gente criou, relacionamento entre tabelas, a gente está puxando dados da fpedidos e unificando as informações com o de produto, simplesmente pelo relacionamento entre essas duas. Aqui ele criou um relacionamento, mas não era para ter criado, vou excluir daqui. O de produto com o fpedidos, ele já criou esse relacionamento, então é o que faz isso aqui funcionar. A segunda alternativa a gente criou com os pedidos mesclados, então a gente mesclou a de produto com a fpedidos e a gente consegue criar essas informações aqui com meio de medidas. E a terceira alternativa de PROC-V, trazendo o PROC-V para o contexto do Power BI, é por fórmula, tá? Que é a última e geralmente se utiliza essa quando você não quer fazer mesclagem por questão de performance. Muitas vezes o seu projeto é muito grande, que é a maioria dos projetos são assim. Você não quer mesclar, você também não quer buscar de uma outra base de dados, fazendo no formato de relacionamento que eu te mostrei, você quer fazer por fórmula. Como que a gente faz isso por meio de fórmula? Eu venho aqui para minha tabela, fpedidos, vou pegar fpedidos nesse caso, e aqui no cantinho, essa fpedidos, lembrando, né? fpedidos ela tem somente o ID do produto, que é o que referencia a minha tabela de produto, tá? O que eu quero fazer agora? Eu quero puxar os dados da de produto
para a minha tabela de fpedidos por meio de fórmula. Eu venho aqui, eu vou criar uma coluna com a expressão DAX, tá? Então eu vou clicar aqui no cantinho, ó, tem esse símbolozinho de coluna aqui. Eu vou clicar aqui e vou chamar de, digamos que eu quero pegar o nome do produto, né? Nome, produto. Eu quero pegar o nome do produto da minha tabela de produto. Nome, produto, igual. Qual que é a função que a gente vai utilizar? Função lookup value. A gente quer procurar esse valor dentro da nossa tabela de produto. Mas aqui a lógica é a mesma. A gente precisa ter um identificador único também. Primeira informação que a gente passa nessa fórmula do lookup value. Qual que é a minha coluna resultante? Qual é a coluna que eu quero trazer da minha de produto? Como a gente já colocou aqui, nome produto, a gente quer pegar o nome produto. Então eu coloco aqui, ó, de produto, nome produto. Segunda informação que eu quero trazer, passo em qual coluna que ele vai buscar, qual que é a minha chave primária da minha tabela de produto, que é o quê? É o ID produto, certo? Se eu escrever só um ID, ele já traz para mim. E aonde que eu quero que ele busque? Até se a gente olhar aqui em cima, ó, search value. Onde que eu quero que ele busque dentro da minha tabela de fpedidos o ID produto? É na mesma coluna, chamada ID produto. Então se eu abrir só colchetes aqui, ó, ele já traz para mim todas as colunas que estão nessa tabela. Então eu venho aqui, ó, procuro a coluna chamada ID produto. Recapitulando, o que essa fórmula precisa? A coluna resultante que eu quero encontrar na minha tabela de produto, que eu quero retornar para cá. Em qual coluna que ele vai buscar a chave primária e em qual coluna que ele vai olhar na minha própria tabela. Dou um enter. Olha que legal. Se a nossa tabela dimensão estiver correta, não tiver dados repetidos, não tiver o ID produto repetido, o nome pode estar repetido, mas o ID produto sendo único, vai funcionar e vai trazer certinho aqui para mim, certo? Da mesma forma que se eu copiar isso aqui, criar mais uma coluna, vem aqui, chama a coluna de categoria, por exemplo, ele já traz a categoria para mim. Tem uma desvantagem por questão do teu arquivo, por exemplo, você vai criando várias colunas que já existem. Esses dados, teoricamente, eles já existem na tabela de produto. Então, a forma mais indicada de você utilizar é a primeira forma que eu te mostrei, que é o relacionamento entre tabelas, porque daí assim você não está duplicando informação dentro do teu próprio arquivo, né? Porque não faz sentido, você já tem a categoria na tabela de produto, você pode puxar por relacionamento de tabela. Você não precisa criar novamente mais uma coluna para puxar os dados de novo, você meio que está duplicando a quantidade de informação dentro do seu arquivo. Quando é um projeto simples, um projeto pequeno, por questão de performance, o seu arquivo não fica tão pesado, mas imagine isso em larga escala, precisa fazer isso para várias tabelas, pode acabar impactando na performance do teu arquivo. Então sempre opte pelo relacionamento entre tabelas. Pode ser que para sua ocasião você precise fazer o VLOOKUP, não tem problema, mas sempre opte por relacionamento entre tabela ou mesclagem, tá bom? Legal, então fiz aqui, puxei o nome dessas duas colunas para mostrar para vocês que funcionou. Vou criar mais uma, duplicar aqui de novo, só para mostrar. Terceira alternativa, vou tirar a subcategoria daqui, eu vou pegar agora da minha fpedidos, deixa eu apagar isso aqui, esse aqui, vou vir aqui na minha fpedidos novamente, vou pegar os dados que eu criei a coluna lá, que foi a coluna chamada nome produto, certo? Eu criei uma coluna chamada de nome produto, vou colocar no eixo Y, vou colocar a categoria aqui também, e eu vou criar a medida de quantidade, venho aqui, quantidade, coloco no eixo X, ele já funciona a fórmula, a gente já vê que ele já trouxe os valores aqui separado por categoria e por produto, correto? Aqui a mesma coisa, vou colocar aqui categoria também, e aqui na minha tabela vou colocar as duas colunas que eu criei com a medida que eu criei. Então se a gente dá uma olhada aqui, ó, já funcionou as formulazinhas, ele já trouxe aqui para mim qual a quantidade para cada tipo de categoria. Lembrando, tá, pessoal, que a parte visual não é tanto a nossa preocupação para essa aula, o objetivo é mais mostrar para vocês como fazer essa integração das informações, você puxar dados de uma tabela, juntar com a outra, e as três formas de você fazer isso no Power BI. Repassando aqui, né, a primeira forma a gente fez por relacionamento de tabelas, a segunda forma a gente fez por mesclagem via Power Query, a terceira forma a gente fez pela fórmula do lookup value, puxando o arquivo para cá, tá? E aqui eu quero só mostrar para vocês, aproveitar o quanto é importante a questão do relacionamento da tabela. Se eu vir aqui, por exemplo, vocês estão vendo que a fórmula, ela tá calculando certinho para cada uma da categoria, ele tá puxando os dados certinho aqui para mim, né? Fazendo esse drill down das informações. Agora, se eu vir aqui no meu modelo de dados e excluir esse relacionamento que eu criei para o primeiro formato, olha o que vai acontecer. Então, olhando aqui novamente, vou excluir esse relacionamento aqui. Olha o que vai acontecer. Se eu voltar para a tela 1, perceba que aqui ele manteve, certo? Aqui ele manteve porque o país é o que está no eixo, mas se eu tirar o país e deixar a categoria, ele calcula o mesmo valor para as três categorias. E aqui ele calcula o mesmo valor para tudo. Por que ele está fazendo isso aqui? Ó, perceba que ele calcula os valores separados por país, porque o país é o que está na minha tabela de fpedidos, mas para as categorias, que é a informação que vem da tabela de produto, ele não consegue fazer o filtro, porque a gente excluiu aquele filtro ali. Agora, se eu voltar para cá e fizer o filtro novamente, ID produto com ID produto, e voltar aqui para a tela 1, ele voltou a replicar o cálculo da fórmula correta que a gente precisava.
precisava. Então nesse vídeo eu quis mostrar para vocês 3 formas de você realizar como se fosse o PROC-V do Excel no Power BI. Primeira, relacionamento entre as tabelas, que é a mais recomendada. O segundo formato é a mesclagem por meio do Power Query. E a terceira forma é por fórmula do próprio DAX do Power BI. Lembrando que aqui não tem certo e errado, tem aquela que vai atender cada uma das necessidades, tá? Cada projeto é um projeto diferente, então pode ser que você precise utilizar o DAX, pode ser que você precise somente com o relacionamento entre as tabelas, que é o mais comum, você já consiga resolver o seu problema, mas então cada uma tem a sua especificidade, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha agregado para o seu conhecimento, te ajude de alguma forma e se fez sentido para você, novamente, não esquece de se inscrever para toda vez que eu trouxer um vídeo novo aqui para o canal, você está recebendo a notificação. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula, se você utiliza algum desses 3 métodos e compartilha com o seu amigo, o seu colega que você acha que por algum motivo pode ajudá-lo também nos próprios estudos. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima aula.